A gente vai conversar com Alfredo Cotait Neto, presidente da Associação Comercial aqui de São Paulo. Alfredo, muito boa tarde, obrigada por nos atender. Eu já começo te perguntando quais são esses impactos de uma taxa de juros cada vez mais alta para esse setor? Bom, primeiramente, boa tarde, Marcela, boa tarde, Daniel. Olha, que eu quero falar com a Priscila antes. A Priscila fez uma observação interessante, que com o aumento da taxa Selic, né, os investidores que têm dinheiro aplicado no mercado devem ganhar mais. Mas para a economia é um desastre, né? No início do ano, com a taxa 2%, nós tínhamos uma expectativa de crescimento econômico, que é fundamental nesse momento pós-pandemia para a retomada, principalmente na geração do emprego. A taxa subindo, ela é crucial para diminuir exatamente essa tendência do crescimento econômico. E, logicamente, as pequenas empresas que sofreram demais com a pandemia e que precisam, né, retomar os seus negócios, dependem principalmente de crédito. E esse crédito aumentando no momento onde eles estão completamente desaparelhados, né, sem as suas receitas organizadas, vem realmente a contribuir para essa desaceleração da economia. Portanto, ela é muito ruim para o comércio, para os serviços, né? A taxa realmente tem pegado as empresas num momento muito difícil. Mas eu gostaria de fazer um complemento, viu, Priscila? Pelo seguinte, estão querendo a crise fiscal, que é um dos componentes que tem feito com que o Copom faça esse aumento acelerado da taxa de juros, e que eles estão fazendo isso dentro de regras realmente corretas, mas é incrível como eles gostam sempre de jogar a responsabilidade para o mercado, né? Agora, quando era hora de se aprovar a reforma administrativa, ninguém quis mexer. Ou seja, o Estado continua grande e seria o ideal que o Estado fizesse uma reforma administrativa para diminuir, e com certeza hoje nós não teríamos a taxa de juros nesse nível. Certo. Alfredo, obrigada pela entrevista. Interessante esse ponto que você coloca, porque nos últimos dias nós temos visto muitos analistas, muitos participantes do mercado falando que era importante ter um aumento de juros, justamente porque diante dessa crise fiscal seria um sinal de que o Banco Central está comprometido com o controle de inflação, mas às vezes essa análise deixa de lado todo esse impacto muito negativo que um aumento de juros tem e quem acaba sofrendo muito é a população. Eu queria que você colocasse um aspecto que é a questão do empreendedorismo por necessidade. Teve muito empreendedor que perdeu o emprego, muita gente que perdeu o emprego e virou empreendedor e passou a empreender justamente para ter alguma renda durante a pandemia. São esses os empresários, as pessoas que vão sofrer com esse aumento de juros? Como que esse aumento de juros impacta esses pequenos negócios que são os que mais empregam hoje no país? Priscila, a tendência de quem perdeu o emprego, não só em decorrência da pandemia, mas até pela automatização, né, dos negócios, ela acaba rebatendo na criação do microempreendedor individual. Ou seja, a expertise daquela pessoa passa a ser oferecida ao mercado, né, de uma forma não mais com vínculo empregatício, mas vendendo o seu serviço diretamente. Agora, tem um dado que é fantástico, né? Eu olhando um pouco pelo estado de São Paulo, principalmente, as mulheres lideram esse processo. As mulheres foram quem mais perderam o emprego nessa pandemia por diversas razões. Mas quem sustenta realmente a família e está fazendo a renda complementar são as mulheres. E as mulheres estão iniciando os seus negócios como uma microempreendedora individual, né? E aí, o que elas precisam? De crédito. É o crédito que vai alavancar, né, essa retomada das pessoas que estão se voltando ao mercado.
E aí você vai ver que esse aumento de taxa de juros vai ainda reduzir mais a oferta de crédito. Elas não têm ainda garantia suficiente para tomar créditos elevados. Com uma taxa maior de juros, vai ser mais difícil ela se viabilizar dentro da economia. Portanto, isso é generalizado. Logicamente, os homens também, mas a grande parcela do que está hoje se tornando um microempreendedor individual são as mulheres. Uma pauta pra gente, né? Sem depois dúvida. Aqui no live. Excelente. A gente vai trazer isso com certeza, Alfredo. Obrigado pela sugestão. Eu quero até reforçar, insistir com o senhor nesse quesito. A gente está acompanhando esse aumento na taxa básica de juros, a Selic, com a desculpa de controle da inflação. Algo que tem sido bastante comentado, você está aí expondo um outro lado, até porque essa nossa inflação não é sob demanda, né? Não vem por causa da demanda, então a gente tem uma certa contraposição de fatos nesse momento em que a gente tem esse descontrole fiscal. Agora há pouco, nossos analistas noticiaram aqui, a Thaís Arbex e a Renata Agostini, que o governo já admite a extensão do auxílio emergencial. Como você vê essa decisão, essa sinalização do governo? Daniel, o auxílio emergencial, ou o Plano Brasil, enfim, o Auxílio Brasil, ele é necessário para atender as pessoas hoje mais necessitadas. Ninguém é contra isso. O que nós somos contra é que o governo quer jogar nas costas do mercado, nas costas da classe empreendedora, para pagar a conta. E o Estado não faz a sua parte. O que deveria ter acontecido antes de qualquer medida, quer seja esta reforma do imposto de renda, que está parada no Senado, com total razão, ele não deve realmente continuar, como fazer a prorrogação dos precatórios, tudo para poder driblar o teto de gastos. Se isso tudo poderia ser resolvido, se antes eles tivessem aprovado a reforma administrativa, diminuindo o tamanho do Estado. E aí eu tenho certeza que daria para encaixar o tal do auxílio emergencial em números possíveis, né? Porque nós temos que olhar os dois lados. Não adianta ajudar o que está mais necessitado agora e você descontrolar ou desorganizar, né, a parte produtiva. Portanto, eu sou a favor, logicamente, mas dentro de parâmetros aceitáveis. E, principalmente, procurar a rúbrica para que você possa fazer essa distribuição na diminuição do Estado, não jogando a conta para nós contribuintes.